Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui para falar de Paulo Autuori e de Bruno Pivetti na equipe do Goiás. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários, dê um like aí para a gente. E a sua participação nos comentários é importante porque eu quero saber também a sua opinião em relação a esse assunto. Vamos lá. Paulo Autuori e Bruno Pivetti. Quem foi contratado primeiro? Foi o Paulo Autuori. O Goiás ainda não anunciou, porque pretende anunciar com o presidente explicando todo o planejamento. Assim como foi com o departamento amador. Alguns nomes vazaram antes, né? A gente sabia que o Mauro Henrique viria para o Sub-17, que o Célio Lúcio viria para o Sub-20, que o Eduardo Pinheiro seria o diretor, que o Osmar Lucindo iria para a supervisão. A gente já sabia de muita coisa que seria anunciada, mas o presidente quer anunciar com os detalhes. Então, essa semana, eles vão anunciar o Bruno Pivetti como treinador e o Paulo Autuori como um coordenador técnico. Eu não sei a nomenclatura que o Goiás vai dar para esse cargo do Paulo Autuori. Por exemplo, lá no Atlético Paranaense era coordenador técnico, pode ser gestor de futebol, pode ser gerente de futebol, mas o que importa é que ele vai fazer o trabalho de gerência do futebol da equipe do Goiás. Pois é, o Paulo Autuori é um profissional consagrado no futebol, principalmente como treinador, né? Campeão brasileiro em 1995, tem experiência internacional, aqui no Brasil ele já treinou grandes clubes, campeão mundial pelo São Paulo, então uma pancada de títulos. Desde 2016, ele vinha tentando parar de ser treinador de futebol. E nos últimos 2 anos, ele não trabalha como técnico de futebol, ele exerce a função de gestor. Em 2016, ele já queria isso, com o discurso de dar oportunidade para novos treinadores. Mas ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense na época, em 2016 foi técnico lá, e aí é que ele conhece o Bruno Pivetti, foi auxiliar dele. 2017 inicia o trabalho como treinador e termina o ano de 2017 como coordenador técnico. Então ele já começa a trabalhar nessa nova função que ele queria. Acabou sendo seduzido por outros convites, trabalhou no Atlético Nacional da Colômbia, no Botafogo, no próprio Atlético Paranaense de novo como treinador, mas nos últimos 2 anos ele vem se firmando como um gestor. E sendo gestor de um projeto extremamente vitorioso, que é o projeto do Atlético Paranaense. Então, tudo que o Atlético conquistou nos últimos 2 anos teve a participação do Paulo Autuori. Eu acredito que isso é que faz o Goiás o contratar neste momento. A informação que tem, que de início a conversa teria sido para ele ser treinador, mas ele já disse que não gostaria, e depois foi explicando o que ele poderia fazer dentro do projeto, e aí o Goiás entendeu que deveria trazer ele justamente para essa função. Para ser um cara do futebol, alguém pode perguntar, mas e o Arley? O Arley é vice-presidente do Goiás, seria um vice de futebol, é o cara que, se for contratar, vai falar de dinheiro, junto com o Paulo Rogério e assim por diante. Então eu considero extremamente positiva a contratação do Paulo Autuori, justamente por fazer parte de um projeto vitorioso do Atlético Paranaense nos últimos 2 anos. E aí o Atlético Paranaense resolveu mudar o rumo das coisas. Contratou o Alexandre Matos e o Paulo Autuori viu que ficaria, não era muito bem o que ele pensa, e ele resolveu sair de lá do Furacão. E aí o Bruno Pivetti contratado. Por quê? Porque é um cara da confiança do Paulo Autuori. Eu fiquei sabendo que vários nomes foram colocados e que chegaram à conclusão de que o Bruno Pivetti seria o ideal. Bruno Pivetti, um treinador jovem, que começou lá nas categorias de base do Audax, depois foi auxiliar técnico do Fernando Diniz, foi auxiliar técnico do Paulo Autuori e já desde 2020 vem trabalhando como treinador solo. Trabalhou no Vitória, trabalhou no Tombense, por último estava comandando a equipe do Vila Nova
de Nova Lima no Campeonato Mineiro. E agora tem essa oportunidade no Goiás. E o que eu penso em relação à contratação do Bruno Pivetti? É lógico, é um técnico inexperiente. Inexperiente para a Série A do Campeonato Brasileiro, inexperiente para um time do tamanho do Goiás. Como técnico principal, essa vai ser a maior oportunidade do Bruno Pivetti. Mas eu penso que a inexperiência dele, juntamente com a referência e a supervisão do trabalho com o Paulo Autuori, isso vai dar um respaldo para ele dentro da equipe do Goiás. O jogador vai respeitar um pouquinho mais, vai sentir firmeza no trabalho. E até os próprios torcedores, até a própria imprensa, ao ver um treinador inexperiente chegando, mas com as informações de que é inteligente, que é estudioso, que é promissor, ao lado de um consagrado como o Paulo Autuori, isso aí vai dar uma força para ele muito grande. E eu imagino que o Paulo Autuori também chegando na equipe do Goiás, ele indica um profissional que ele tem confiança de que vai desempenhar um bom trabalho. Porque imagine você chegando para trabalhar em algum lugar, numa função em que você tem que indicar uma pessoa para um cargo muito importante. Você vai indicar uma pessoa que você acredita que dá conta do recado. Vai ser a sua principal indicação. Então, a principal indicação do Paulo Autuori é para técnico. Então, eu acredito que ele tenha confiança de que o Bruno Pivetti possa exercer um bom trabalho na equipe do Goiás. Então, eu vejo que há um equilíbrio aí. A falta de experiência de um lado, a grande experiência do outro, e pode dar certo. É uma aposta, assim como o Goiás já apostou em outras oportunidades na sua vida, assim como um Bragantino uma vez apostou num técnico jovem chamado Vanderlei Luxemburgo, assim como um dia o Goiás apostou num técnico chamado Alex Estival, o Cuca, que vinha lá da equipe do Paraná Clube, tinha fama apenas como ex-jogador, não tinha fama ainda como jogador, e se tornou um técnico multicampeão, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão brasileiro, então pode dar certo. E aí vai depender da liga, que haja uma harmonia entre contratações, o que foi exercido pelos jogadores dentro de campo, o que foi exercido fora de campo, o trabalho do treinador, a sabedoria. Então, vai depender que dê liga. O que a gente está vendo é o Goiás hoje, dentro do Campeonato Goiano, num crescimento de produção. Então, basta o Bruno Pivetti chegar e dar sequência ao trabalho que for feito, juntamente com reforços que forem indicados pelo experiente Paulo Autuori.